No ano de 1988, Ayrton Senna ganhava o seu primeiro título mundial, o primeiro de 3 que ele viria conquistar ao longo de sua carreira. Naquele ano, um de seus patrocinadores, que era o Banco Nacional, para comemorar essa primeira conquista, resolveu presenteá-lo com o que havia de melhor na indústria nacional. Era o Gol GTI, automóvel lançamento da Volkswagen no Brasil. Só que algo deu errado e você vai saber o que hoje aqui no canal PL. Olá amigos do canal PL, Sessão Nostalgia começando. Venha conosco para esse mundo mágico de nostalgia, porque aqui todo dia é dia de nostalgia, né? A gente fala de muita coisa legal. Você tá vendo essa placa amarela aqui, ó? Placa amarela, símbolo dos anos 70 e 80, né? Você, ainda em pleno 2023, tem um carro nessa situação, pensa que tudo acabou, vai ter que desmanchar o carro? Nada disso, ó. Parceira nossa, Yellow Plate, que é uma empresa especializada em assessoria documental, e essa semana vai estar com uma promoção especial do dia 13 até o dia 21, você dá uma pequena entrada e parcela o restante até 10 vezes no boleto. É a saída para regularizar o seu carro com placa amarela. Todo o processo dentro da lei, tudo nos conformes. Entre em contato com o pessoal da Yellow Plate que o seu carro vai ser facilmente documentado. Tudo isso com a equipe jurídica especializada no assunto. A Yellow Plate está sempre conosco aqui no canal PL. Nessa você pode confiar que vai te ajudar a regularizar o seu antigo e realizar o seu sonho. Lembrando que a promoção vai do dia 13 até o dia 21, né? Essa espécie de Black Friday que o Lucas Souza lá da Yellow Plate tá fazendo. Um grande abraço ao meu amigo Lucas e também a Daiane. Olha, Ayrton Senna já vinha numa ascensão de sua carreira nos anos 80. Para quem não sabe, acho que a maioria já sabe, ele foi garoto propaganda da Ford do Brasil de 1983 até 1986. Até existem propagandas dele com o Corcel 2 e ele também estrelou aquele comercial de lançamento do Escort XR3, onde ele falava lá, eu tenho um. Este carro já nasceu esportivo. Escort XR3, emoção em todos os sentidos. Eu tenho um. Essa parceria terminou em 86. Aliás, para quem não viu, tem uma matéria aqui no nosso canal sobre aquele teste que Ayrton Senna fez em 84 com 10 carros nacionais. Ele avaliou carro a carro e deu notas ponto a ponto ali. Esse vídeo tá bem legal mesmo, vale a pena conferir. No ano de 1988, Ayrton Senna estava em ascensão na sua carreira e o primeiro título era conquistado com a sua vitória sobre Alain Prost no GP do Japão em Suzuka no dia 30 de outubro. Para comemorar essa conquista tão esperada, o Banco Nacional, que não existe mais desde 1995, resolveu presenteá-lo com um Gol GTI. E resolveu comprar esse Gol da própria fábrica, direto da Volkswagen. Claro, pessoal, nós estamos falando aqui de Ayrton Senna. E naquele tempo, eu vou tentar explicar aqui. Acredito que hoje não mais, por causa desses processos cada vez mais automatizados de fabricação veicular. Mas naquele tempo, acabava tendo diferença. Vou dar um exemplo. Se você pegasse 10 Gols, às vezes podia acontecer, se você passasse esses 10 carros no dinamômetro, podia acontecer de um carro acabar rendendo mais potência do que o outro, um carro ter algum alinhamento às vezes diferente de outro. Havia essas diferenças, tanto de alinhamento quanto de desempenho. Nada gritante, mas uma coisinha ou outra, né? Eu espero que eu tenha sido claro, uma coisinha ou outra acabava acontecendo. E Ayrton Senna é um cara que nós já vimos nesse teste aí de 84, onde ele avaliou 10 carros nacionais, inclusive um Gol também, um Gol refrigerado a ar. Desse daqui, ó, que a gente tem aqui no nosso cenário, que é um Golzinho BX. Esse daqui é uma edição de, eu não tenho o ano, mas deve ser um 83. Ele avaliou um carro desse e lá ele disse, esse carro não me agrada em nada. Ele criticou principalmente que o motor até tinha uma boa saída no início, mas que em alta ele perdia bastante desempenho. Então, esse aqui foi apenas um dos carros avaliados. Muitos outros que ele avaliou estão aqui em cima, como Paraty, Panorama e afins, né? E eles sabiam que tinham que entregar o melhor para Ayrton Senna. O Gol GTI foi um veículo lançado como modelo 89, mas foi apresentado no Salão do Automóvel de 1988. Novo Gol GTI, o primeiro carro brasileiro com injeção eletrônica. O carro sem similar nacional.
E ele trazia aquela injeção Bosch. Nesse tempo, a indústria nacional era privada de importações. As importações ainda eram fechadas, só seriam abertas em 1990. E até a importação de peças também eram restritas. A Volkswagen conseguiu ali, com um pouco de jogo de cintura, importar essas injeções, porque o Brasil não tinha tecnologia suficiente ainda para produzir essas injeções só na segunda metade dos anos 90. Esse Gol que era destinado a Ayrton Senna foi selecionado já lá em Taubaté, onde fica a fábrica da Volkswagen que fabrica a linha BX. Gol, Paraty, Saveiro, todos os modelos da linha BX são fabricados em Taubaté. Lá foi escolhida a dedo a melhor carroceria possível do Gol. E esse carro, já com o motor, já pronto, esse carro foi levado para a sede, né, da Volkswagen em São Bernardo do Campo. E esse carro foi levado para a ala 0 lá da empresa. Essa ala da Volkswagen era de responsabilidade de um homem chamado Ronaldo Berg. Lá o carro foi levado para lá e colocado no elevador. O que era a ideia? Como eu disse, às vezes podia haver diferença tanto de alinhamento de carroceria quanto de motor e câmbio. A ideia era colocar o melhor motor possível, AP 2.0 com injeção, e uma transmissão também com o menor nível de ruído possível. Então eles colocaram, a equipe lá da ala 0 colocou esse Gol no elevador, ergueu o carro e, para começar, eles tiraram as rodas dianteiras, colocaram as rodas dianteiras no porta-malas do carro e deixaram com a tampa aberta. Começaram a tirar o conjunto mecânico. Detalhe, o Gol estava com as rodas traseiras no lugar, certo? Duas rodas da frente atrás no porta-malas, além do step, que também ficava aqui no porta-malas. Ao contrário desse BXzinho aqui que o step fica na frente, o step desse Gol GTI, o step ficava aqui atrás. E aí o carro ficou com um peso maior aqui. Começaram a tirar, tirou o motor, tiraram a transmissão. Nesse momento o carro estava suspenso, sem peso na frente e com muito peso atrás. Foi aí que o carro virou uma espécie de cambalhota no próprio elevador, caindo de cima do próprio elevador. E por sorte não tinha ninguém embaixo, senão poderia ter sido uma tragédia maior. Ninguém acabou se machucando, mas o carro caiu gravemente do elevador e os danos irreversíveis, praticamente perca total de um carro novo. Um desastre, vamos dizer assim. Mas eles estavam dentro da fábrica da Volkswagen, né? Estavam dentro da mina que fabricava esses carrinhos aqui. Tudo bem que os Gols eram lá em Taubaté, mas eles estavam dentro da matriz, então tudo poderia ser facilmente reparado. Apesar desse desastre, o processo de seleção do Gol teve que voltar à escala 0, né? A estaca 0, voltaram lá para Taubaté, selecionaram novamente um outro carro e aí trouxeram lá para São Bernardo do Campo mais uma vez e aí fizeram todo o procedimento, colocaram o melhor motor e a melhor transmissão e no segundo Gol. O primeiro provavelmente foi descartado, porque com a queda ele foi condenado infelizmente e sem mais registros. Esse segundo carro foi realmente terminado e foi entregue ao próprio Ayrton Senna lá mesmo na ala 0. Ele foi até lá pessoalmente receber o carro. A história desse carro não é bem clara a partir disso. Pelo que nós sabemos, esse carro permaneceu com a família de Ayrton Senna até após o seu falecimento, tendo sido vendido ali por volta do ano de 1996. Pelo que eu pude apurar, inclusive junto com meu amigo Maurício, esse carro teria ficado mais com o irmão de Ayrton, que era o Leonardo Senna. O Leonardo teria usado esse carro mais assim nos anos 90, e os anos 90 foi marcado pela abertura das importações de carros e também houve um livre mercado mais intenso a partir desse período. Então o Leonardo Senna teria turbinado inclusive esse carro e equipado ele com o que havia de melhor em questão de performance disponível naquela época. Então, além do Gol GTI ter pertencido ali a Ayrton, ter ficado bastante tempo com o irmão dele, também foi equipado com o que havia de melhor naquele tempo. Infelizmente, parece que esse carro depois foi vendido e está com hoje um colecionador que também não é muito de se divulgar. Então o carro deve realmente ainda existir, mas está, não vou dizer que está escondido, mas está fora de cena, está mais resguardado. Mas é uma história bem interessante então desse Gol que foi selecionado inicialmente para ser do Ayrton e acabou tendo essa fatalidade na própria ala 0 da Volks e teve que ser selecionado um outro Gol para Ayrton Senna. Então, apesar de Ayrton ter sido garoto propaganda da Ford no Brasil nos anos 80, ele também teve um Gol GTI, embora o Gol BX que ele testou aqui não ficou nada contente com o desempenho do BXzinho.
Gostou dessa história? Se inscreve no canal, vem conosco para esse mundo fantástico. E olha, se você não conferiu o teste que Ayrton Senna fez nos 10 carros nacionais, nós fizemos uma matéria só sobre isso, também tá bem bacana. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no canal PL. Tchau!